Oi, Márcia, tudo bem? Eu vi há um tempo atrás que você postou um vídeo, né, sobre a gente recontar a nossa história, né, de uma forma diferente. Eu gostei muito da reflexão e eu gostaria de deixar aqui um trechinho da minha história também. Quando eu era pequena, eu gostava muito de ficar sozinha. E foi quando eu descobri a biblioteca da escola. Eu gostava muito de lá, muito mesmo, e foi assim que eu conheci a Clarice, né, que é uma das minhas escritoras favoritas da vida. Alguns dizem que ela é muito melancólica, mas eu gosto muito da melancolia dela, porque ela toca em algo muito profundo na gente, né, principalmente em mim. E eu adorava ficar sozinha na escola, folheando os livros dela, porque a minha mãe, tadinha, ela precisava trabalhar e ela trabalhava bastante. Então ela acabava me deixando com adultos que faziam eu me sentir em perigo, sabe? E esse é um trecho da minha história que eu sempre contei de uma maneira negativa, mas que eu queria trazer e recontar ela de uma maneira mais leve, mais bonita. E eu gostei muito de você ter trazido essa perspectiva pra gente. Não pare e coloque muitas histórias, por favor, no seu perfil que eu quero muito ver. Obrigada, Nicole. Eu fiquei muito feliz, de você me enviar a sua história. Eu ouvi mais de uma vez. E como é a primeira história que nós vamos comentar aqui, né, apesar de que já existem outras histórias selecionadas, a sua tocou o meu coração. Então, eu vou dar algumas sugestões como um exemplo da história da Nicole, que vocês podem usar para fazer os exercícios depois sozinhas. A primeira coisa que nós podemos fazer quando nós queremos contar a nossa história diferente é começar com hoje, porque geralmente a gente está contando coisas lá do passado, de quando nós éramos crianças. Então ela poderia começar, por exemplo, com hoje que eu estou com 24 anos, ou hoje que eu estou com 25 anos. Isso faz com que ela se localize de uma maneira mais protegida, vamos dizer assim, e mais como testemunha. Ela está aqui olhando o que aconteceu lá atrás. Então, essa pessoa adulta que está aqui olhando o que aconteceu lá atrás, está mostrando algumas coisas novas para aquela criança, sob a perspectiva de alguém que chegou onde já chegou. Se ela dissesse: "Hoje eu estou com 25 anos, mas quando eu era pequena, a minha mãe saía para trabalhar e não podia me levar para o trabalho". Então, ela já está dando uma justificativa de que não é só porque a mãe precisava ir embora trabalhar, é porque não dava para a mãe levá-la para o trabalho, e como adulta ela consegue ver isso. E a mãe precisava trabalhar porque também já era adulta. Então, quando ela diz: "Hoje que eu estou com 25 anos, me lembro de uma história de quando eu era pequena. A mamãe saía para trabalhar e não podia me levar. E eu não gostava de ficar com pessoas diferentes". Ela diz aqui: "Eu gostava de ficar sozinha". Mas será que essa criança gostava de ficar sozinha, gente? Que criança pequena que gosta de ficar sozinha? Então ela poderia dizer honestamente: "Eu não gostava de ficar sozinha, mas na biblioteca eu me sentia acompanhada e segura". Que lugar mágico! Todos os mundos convergiam para aquele lugar, como se ela estivesse contando de um lugar onde ela podia entrar e a cada livro que ela escolhesse, a cada figura que ela visse, a cada história que ela lesse, ela estava acompanhada por aqueles personagens. Então, ao invés de dizer: "Eu preferia ficar na biblioteca porque eu me sentia insegura com os adultos", ela poderia dizer: "Na biblioteca eu me sentia muito segura". E era um mundo mágico, onde todos os mundos aconteciam ao mesmo tempo e eu podia escolher em qual deles eu poderia passar aquela tarde. Então, começar do presente e contar sobre as coisas positivas daquele dia já ajuda, já deixa a história dela mais leve, mais emocionante, mais protegida, porque é uma adulta que foi aquela criança que está contando. Depois, ela pode partir para o futuro antes de terminar. Ela pode contar que gostava de lá, que descobriu a Clarice, que a Clarice é melancólica. Será por quê, né? Que ela gosta daquela melancolia da Clarice?
Será que ela se lembra de coisas boas também, mesmo com todas as dificuldades que ela e a mãe passavam? E aí, durante o tempo que ela lê Clarice, ela vê que as mulheres, assim como os homens, mas principalmente as mulheres, porque ela é uma menina, têm momentos melancólicos quando estão sozinhas ou têm momentos difíceis quando estão com pessoas com as quais elas não se sentem seguras, ou tem momentos felizes com personagens com os quais ela se sente bem, né. Então ela pode partir para o futuro. Hoje eu conheço a Clarice. Hoje, por causa daquela época, eu conheço tantas outras mulheres que me inspiram, que nos inspiram. E com o meu vídeo e com o comentário da Márcia e com essa análise que eu fiz, com essa lembrança que eu tenho, eu também espero ser uma mulher que inspire outras mulheres. Eu gostaria que a minha história de estar na biblioteca, acompanhada pelos personagens que eu lia e por aqueles que surgiam na minha imaginação, fossem inspiração para que vocês também tenham oportunidade de estar seguras e acompanhadas, mesmo quando não há essa opção no mundo de verdade, porque a sua mãe saiu para trabalhar, ou porque o seu marido está viajando, ou porque você está doente no hospital, ou porque realmente você quer um pouco de solitude e aquilo te traz a melancolia que você sentia antes, mas você sabe usar aquilo que você aprendeu quando era criança. Entrar no mundo daqueles personagens, tornar-se um deles. Então, colocar tudo no presente, contar do passado e fazer alguma coisa de boa disso no futuro faz a sua história ser inspiradora não só para você, Nicole, mas para todas nós que estamos te ouvindo. Um beijo, muito obrigada pela confiança de ter mandado a sua história para nós.